A pergunta que eu mais escuto no consultório é: doutora, vai demorar para terminar o tratamento ortodôntico? Então vamos falar um pouco sobre isso. Não tem como eu te falar exatamente quanto tempo vai durar o seu tratamento cravado. Por quê? Porque depende do tipo de mordida que o paciente tem, depende se tem extração de dente ou não, se o paciente tem algum problema ósseo. Então são multifatores que vão influenciar no tempo de tratamento ortodôntico. Além disso, a fisiologia ela conta muito. Tem pacientes que você coloca uma força para fechar um espaço e tem paciente que você coloca a mesma força para fechar espaço e um demora o dobro do tempo do outro, porque é a fisiologia do paciente. Então, tempo de tratamento ortodôntico não tem como mensurar exatamente. Por isso que sempre quando eu converso com o paciente sobre o tipo de tratamento, eu passo uma média de tempo. Vamos levar em consideração um paciente num tratamento mais convencional, ok? Um paciente que só tem alguns dentes tortos ou um espacinho para fechar, mas tem uma mordida boa, uma questão estética boa, é um paciente jovem. Esse é um tipo de tratamento que é uma média de 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, tá? Porque é um tratamento simples. Agora, se a gente começar a complicar um pouco mais, uma mordida um pouco mais errada, que a gente chama de oclusão, né? Quando vai falar com o paciente, vem e fala, a oclusão está errada, ou então uma mordida aberta, sabe quando o paciente morde, mas os dentes não se encontram? Também é mais difícil. Então, casos um pouco mais complexos vão aumentando a média de tempo de tratamento. Então, um paciente que tem que fazer uma extração dentária, com certeza vai ser um tratamento mais longo do que um tratamento que só tem que fechar um diastema. Então a gente pode pôr uma média de uns 2 anos e meio, 3 anos para um paciente com fechamento de espaço. Um paciente que já é mais velho, que já teve problema no osso, então quando a gente pega o raio-x, faz a avaliação, vê que ele tem um nível ósseo um pouco mais baixo, a gente tem que usar forças mais leves. Então o tempo de tratamento ele se prolonga, entendeu? Então ele já sai da média, então ele já se prolonga um pouco. Então o paciente quando começa um tratamento ortodôntico, ele tem que ter a consciência de que a gente estipula um tempo conforme o seu diagnóstico, mas que esse tempo ele pode variar um para mais ou para menos a depender da fisiologia. Ok? Aí me perguntam, e o tipo de aparelho? Se eu usar um alinhador ou se eu usar um aparelho autoligado, isso pode modificar o tempo de tratamento? Pode modificar. Não todos os casos. Mas, por exemplo, se você usar um aparelho autoligado em um paciente que vai extrair dente, a gente consegue reduzir um pouco de tempo de tratamento. Porque o aparelho autoligado, ele tem algumas características que faz com que os dentes deslizem mais no arco. Então ele acaba gerando menos atrito, o que facilita essa movimentação, o que reduz o tempo de tratamento. Os alinhadores, que é muito falado, visado hoje. Os alinhadores, muita gente fala, o tratamento com os alinhadores ele é mais rápido. Em casos mais simples, como o dente torto, um espaço para fechar, de fato, o alinhador ele é mais rápido. Mas casos mais complexos, como o fechamento de espaço, correção de mordida, correção de oclusão, né, o que a gente fala, nem sempre ele é mais rápido. Porque por mais que a gente fale, é digital, ele já dá o número de alinhadores que vai dar. Então você já sabe quanto tempo de tratamento vai dar. Não, às vezes com esses alinhadores não termina o tratamento. Então a gente tem que pedir novos alinhadores. Nesse refino de novos alinhadores vai mais tempo. Então assim, dependendo do caso, o alinhador ele é mais rápido. Dependendo do caso, ele acaba durando o mesmo tempo, certo? Outro fator importante, casos cirúrgicos,
tá? Preparo de caso cirúrgico. Como que funciona? Quando o caso é cirúrgico, nós temos um tratamento ortodôntico pré-cirúrgico, onde a gente prepara o paciente para a cirurgia. A gente deixa os dentes bem posicionados no osso. Esse tempo de preparo pré-cirúrgico também vai depender de ter extração ou não, vai variar. Uma média de 1 ano de preparo pré-cirúrgico, tá? Mas é o que eu falei, não é uma ciência exata. Quando a gente fala 12 meses, 18 meses, é uma média, porque depende também do corpo do paciente. O pré-cirúrgico geralmente leva 1 ano, dependendo do caso. Se for um pouco mais complexo, 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Aí o paciente vai para a cirurgia. O paciente está preparado para a cirurgia, foi para a cirurgia. A parte pós-cirúrgica, o ortodontista não consegue te passar anteriormente quanto tempo é o pós-cirúrgico ortodôntico, porque vai depender de como o paciente volta da cirurgia. Às vezes, volta com alguma mordida aberta que a gente tem que fechar, então aí tem que usar elástico. Às vezes o paciente volta com a mordida cravadinha, aí só tem que fechar um espacinho ou outro. Então assim, tempo de tratamento ortodôntico não tem como cravar, tá? Porque ele tem muitos fatores que podem alternar. O pós-cirúrgico é uma média de uns 6 meses, tá? Lembrando, uma observação aqui bem importante. Muitos tratamentos, inclusive o pós-cirúrgico, dependem da colaboração do paciente. Um tratamento que precisa que o paciente use elástico depende também do paciente para que isso seja mais rápido. Se o ortodontista passou o elástico para ajudar a corrigir a mordida que é aberta, ou que é mais para frente, ou a mordida que está mais para trás, o ortodontista passou o elástico e o paciente não usou, isso faz com que o tratamento se prolongue. Porque se o dentista ele indicou o elástico, é porque ele precisa desse elástico para ajudar na movimentação. E se o paciente não colabora, o tempo de tratamento acaba aumentando. Então, resumindo aqui, Doutora, quanto tempo vai demorar meu tratamento ortodôntico? depende. Não tem nem como eu comparar. Ah, porque o do meu irmão em 1 ano ele terminou. A minha tia ficou 7 anos de aparelho. O meu primo colocou aparelho e em 2 anos ele tirou. Cada caso é um caso. Tem que ser feito um diagnóstico bom e a gente tem que levar em consideração o tipo de tratamento, o tipo de correção que precisa ser feita, a idade do paciente, se o paciente tem algum problema esquelético, se o paciente precisa de extração dentária. Vai depender de fatores fisiológicos, biológicos e, muitas vezes, colaboração do paciente, certo? Se você gostou do vídeo, curte aí. Tem alguma dúvida, pode mandar para nós as dúvidas que a gente responde, até sugestões de novos temas. Muito obrigado e até a próxima!